Boa tarde, Campina Grande. Estamos de volta com JS, o Jornal da Shalom na rádio que transmite a paz. São 12 horas e 33 minutos e agora estamos com nossa entrevistada, a psicóloga Daniele Marques. Boa tarde, Daniele. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, boa tarde a vocês. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui. Como você falou, né, eu me chamo Daniele, sou psicóloga, formada pela UFCG. Atualmente faço mestrado na Universidade Federal de Pernambuco e atuo no Centro de Reabilitação para crianças com transtorno de desenvolvimento, né, no município de Guarabira. Então, eu já tenho esse trabalho voltado para crianças com autismo, além de ter especialização também nessa área, para trabalhar com avaliação e reabilitação com crianças com esse tipo de transtorno e outros transtornos de desenvolvimento também. Ótimo. Dani, posso chamar de Dani, né? Pode sim, pode sim. Essa semana, a semana passada, aliás, a gente teve um caso que tomou as redes sociais, daquela bióloga de Recife, você que faz faculdade, que estudou mestrado lá, você deve ter visto esse caso nas redes sociais, né? Que ela comparou o autismo com loucura. Ela foi ao shopping Rio Mar e não queria usar máscara e começou a se passar por autista. E ela disse, o remédio de um louco é o outro na porta. Então ela compara o autismo à loucura. Onde é que cabe essa fala dela em chamar um autista de louco? Na verdade, não cabe em lugar nenhum. Não cabe em lugar nenhum. Há muito preconceito ainda, né? Na verdade, preconceito seria essa falta de informação da sociedade de maneira geral em torno do autismo. Né? Muitas pessoas têm essa confusão, acham que é uma doença. E o autismo ele não é uma doença, ele é um transtorno de desenvolvimento que impacta alguns aspectos da vida do indivíduo, mas que não necessariamente impossibilitam que ele leve uma vida dentro de todos os padrões esperados, né? Então, realmente não é algo que cabe fazer esse tipo de colocação. É uma colocação extremamente preconceituosa e cheia de desinformação, acima de tudo, né? Os autistas merecem respeito e para que a gente consiga respeitar é importante que a gente consiga entender, né? Que as pessoas busquem se informar para que não cometam esse tipo de colocação, que não façam esse tipo de coisa, né? Acaba sendo muito prejudicial de uma maneira geral em torno do trabalho que já é feito. Tem tanta gente tentando desmistificar tanta coisa que acontece, tanta coisa que é dita, e algo nesse sentido meio que prejudica esse trabalho, né, que a gente já vem fazendo para tentar desconstruir essas questões. Ô Daniele, vou chamar de Dani também. Pode aqui, chamar, né? pode ficar à vontade. A gente vê muito hoje, muitos casos de autismo, né, em nível nacional, principalmente aqui na nossa cidade. E muitos pais, muitas pessoas, inclusive, que não têm informação sobre o autismo, eles ficam com aquela dúvida, né? Inclusive tem uma amiga minha, que o filho dela é autista, e ela disse que só foi conseguir descobrir depois que o menino completou 7, 8 anos de idade. Né? E tem algum exame específico para tentar descobrir a criança se ela tem autismo ou não? Então, não. O autismo, o diagnóstico do autismo ele é clínico, né? Ele é completamente de observação médica. O que consegue contribuir de alguma forma, né? Uma avaliação que é chamada avaliação neuropsicológica, que consegue contribuir no sentido de tentar entender o funcionamento daquele indivíduo, mas não há um exame, não há uma receita onde a gente vá seguindo aqueles aspectos e diga assim, essa pessoa ela é autista. O diagnóstico é difícil por isso, né? Porque às vezes ele também pode se confundir com outros transtornos, como por exemplo o TDAH, dependendo do funcionamento da criança. E também porque esse diagnóstico ele só consegue ser fechado de fato após os 3 anos de idade. Antes dos 3 anos podem existir sinais, então o que os pais precisam estar atentos, os cuidadores, é em torno desses sinais, assim, por exemplo, a criança ela mantém o contato ocular com os pais, com os responsáveis, com as pessoas que estão ao redor dela. A criança ela tem alguma dificuldade na linguagem, ela tem alguma dificuldade na comunicação social, ela apresenta algum aspecto que deixa dúvidas nos pais. Então, a ideia a primeira dúvida, a primeira coisa que você perceba de diferente
buscar imediatamente a ajuda profissional, para que isso seja identificado. Se há realmente algum atraso, que antigamente se tinha a ideia, não, às vezes é o tempo da criança, vamos esperar. Ah, não falou ainda, tem, por exemplo, 3 anos, não falou nada ainda, vamos esperar o tempo da criança. E hoje em dia isso já é desconstruído, não é mais assim. Se percebeu qualquer sinal e sintoma, leva para um profissional da saúde da área, para que essa pessoa tente identificar e futuramente caminhe para um diagnóstico. Mas a ideia é reabilitar, começar a trabalhar com essa criança já nos primeiros sinais, mesmo que não tenha certeza ainda se é o autismo. Como é que vocês conseguem identificar esses sinais? E os graus, né? Porque o autismo tem grau 1, grau 2. Isso. Porque tem uns que eu acho que é mais fácil. Sim. É muito visível. E outros não. Vai depender do nível de dependência. Cada nível depende do nível de dependência. O nível 1, a criança que está no nível 1 de autismo, ela tem uma dependência baixa, ela não depende muito do adulto para as coisas, né? Ela consegue se desenvolver e realizar muitas atividades sozinhas. O autismo no grau 2 vai ter um nível intermediário de necessidade de ajuda nas atividades rotineiras, de comunicação e de maneira geral. E já no nível mais alto, né, um nível mais grave, essa criança ou adolescente vai precisar do pai, do responsável, do cuidador para absolutamente tudo. Então, esses níveis são definidos de acordo com o nível de necessidade da criança, o nível de apoio, se chama, né, de apoio no dia a dia dela. É assim que a gente consegue definir. Dani, os pais hoje que têm os filhos com autismo, eles fazem alguma instrução, psicólogo, profissional. Eles ministram algum curso para os pais terem como poder fazer, no caso, a educação durante o dia, durante o convívio, né? O convívio social dessas crianças com autismo hoje. Se tem algum curso para os pais? Sim, existe, né? Ainda não é algo que é tão acessível socialmente falando, né? Existem cursos que são um pouco caros, que esses pais podem estar fazendo, mas atualmente aqui em Campina Grande está para abrir, eu ainda não sei em que pé que anda isso muito bem, mas está para abrir um centro de referência para pessoas com autismo, né? O prefeito se inspirou no Instituto do Rio de Janeiro, que trabalha também com crianças com autismo, e isso está para vir para cá. Tem também a Associação dos Pais, né? O AMA, aqui em Campina Grande, é uma associação de pais, e tem um outro, que é o APA-CG, se eu não estou enganada, que, assim, de alguma maneira acabam fornecendo muitas possibilidades, muitas oportunidades para esses pais estarem entendendo melhor, né, esse transtorno e a maneira de trabalhar com essas crianças no dia a dia, porque existe toda uma forma de você reabilitar essas crianças e você trabalhar com elas para que elas consigam ir realizando essas atividades aos pouquinhos, né? Tem muita coisa baseada no ABA, por exemplo, que é a análise do comportamento, né? E aí esses institutos, essas mães, esses grupos dão esse apoio. Mas cursos mesmo, propriamente ditos, ainda não é algo tão acessível socialmente falando. Deveria existir mais, né? Eu espero que com essa iniciativa do Instituto que está para iniciar aí, isso mude, né? Essa realidade mude e seja possível melhorar esse aspecto. Dani, como é que se dá esse transtorno do autismo? É genética, é a falta de algum... Porque o autismo o autismo não, o Down Sim, né? Sim. É a mesma lógica? Não. Autismo é doença. Não é uma doença. É transtorno também. Transtorno. Não é doença porque não há como curar, não tem cura, né? O autismo não tem cura. Ele tem tratamentos e fornecimento de possibilidades de ações que façam com que a vida daquele indivíduo seja o mais tranquilo possível, sociável, né? Que ele consiga conviver bem no cotidiano. Então, não é caracterizado enquanto doença. É diferente da síndrome de Down porque o síndrome de Down tem uma questão genética muito forte. E o autismo ainda não há nada cientificamente comprovado em torno disso. Então, tem estudos que relatam, né, que existe um traço ali genético, mas que a questão do ambiente, a questão depois que a criança está aqui, pode reforçar ou dificultar alguns aspectos do desenvolvimento dessa criança. Então, não é algo cientificamente estabelecido ainda, o motivo, né, a razão da criança desenvolver esse transtorno, não é. Ainda é muito questionado, ainda não há como dizer de forma assertiva, não é genético, é ambiental, não. É algo que é muito estudado, né? Principalmente porque a gente vê que é um transtorno que vem cada vez mais crescendo em termos de números. Então as pessoas têm interesse em entender melhor, têm interesse em saber melhor, mas ainda não há nada muito estabelecido nesse sentido.
Você falou sobre isso, né, dessa crescente, e tem uma série que está abordando muito o autismo, The Good Doctor, né, o Bom Doutor. Sim, Né, Tem outro atípico que eu gosto muito. Não sei se você eu assistiu, já ouvi né? falar, tipo, eu ainda não assisti. Ele é um adolescente, e ele se relaciona, ele namora, mas ele tem umas coisas na mente dele que é muito padronizado, assim, Isso. muito bom. Comportamento rígido. E esse tema é um tema muito recorrente de nós trazermos aqui, porque muitos casos, né, está aparecendo. Sim. E eu queria que você comentasse mais sobre, por exemplo, esses casos que está aparecendo do autismo e os graus que você costuma tratar, né? Sim, o aumento, né? Na verdade, assim, esse aumento é muito associado à melhora no diagnóstico, porque há alguns anos atrás, né, esse número provavelmente deveria ser mais baixo, mas já existia um número, né, a ser considerado, mas o diagnóstico não era tão bem feito, o DSM-5 ainda não estruturava muito bem esses aspectos, e aí era mais difícil, né, de se caracterizar o autismo. Então, com a chegada de mais informações, com a possibilidade de se fechar esse diagnóstico com mais certeza, de forma mais assertiva, isso também veio contribuindo para esse aumento, né, no número de casos. Sobre essa questão do autismo, o que se sabe é que os meninos, né, têm mais probabilidade de ter o autismo do que meninas. Se eu não me engano, a cada 5 casos de autismo, 4 são meninos e 1 apenas é menina, né? Então é uma prevalência muito alta. Mas gira mais em torno disso, da conscientização. Então as pessoas passaram a entender melhor, passaram a conseguir nomear melhor e a diagnosticar melhor, né? E aí, sobre a minha atuação, eu atuo, né, como eu falei, no CER, no trabalho de avaliação. Eu faço avaliação neuropsicológica com essas crianças, para tentar identificar a partir do que nós vamos trabalhar. Essa avaliação, ela me dá um aparato, né, científico mesmo, da perspectiva, onde é que está o nível de linguagem dessa criança, onde é que está o nível de atenção dessa criança, e a partir disso eu consigo trabalhar a reabilitação junto com outros profissionais, né? Nós somos psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, então existe toda uma equipe, uma rede de apoio que trabalha com eles. Então a gente avalia, compreende o nível de desenvolvimento deles, né? Identifica ali onde é que essa criança está, o que ela está fazendo já é esperado para a idade dela ou não, porque também tem os de alto funcionamento, né? E aí a gente começa a reabilitar, e a gente reabilita através de jogos, através de brincadeiras, é uma reabilitação lúdica, né? E em relação aos graus, aos níveis, né, eu atuo com todos os níveis, na verdade. Eu tenho crianças que têm um grau bem leve de autismo, né, que é aquela quase imperceptível. Tem até uma campanha, se eu não me engano, que o autismo não tem cara, o que realmente não tem, né. E atuo também com crianças que têm um padrão de comportamento muito restritivo, que é até uma coisa que você mencionou, né, é muito grave o autismo deles. De uma forma que eles não conseguem flexibilizar muito as coisas. Então, para que ele consiga, é necessário realmente muita terapia, muito acompanhamento, muito apoio da família, para que a gente consiga abrir o leque de possibilidades. Porque são crianças que têm muita dificuldade de ver as coisas por outra perspectiva e de mudar os padrões rígidos de comportamento que eles estabelecem. Você tem testemunho de crianças que conseguiram sair um pouco do mundo deles assim fechado e conseguiram estudar, conversar? Sim. Porque existe autismo até que não fala, chega nem falar, né? Sim. Sim, com o tempo, principalmente em relação à demora, né? Quanto menos você demora para começar a estimular essas crianças, maior a probabilidade delas melhorarem, né? Delas conseguirem conviver melhor em sociedade. E como eu falei, não tem cura, mas abre o leque de possibilidades delas, né, em torno da convivência social, de uma maneira geral. Então, sim, a gente tem muitos casos de crianças que avançam, que chegam, por exemplo, quase sem falar, quase sem nenhuma verbalização de forma nenhuma, e quando sai dos atendimentos, do tratamento, elas conseguem já se comunicar, conseguem melhorar na escola, né, em relação à socialização, que é outra dificuldade que eles têm, eles se isolam bastante, mas aí com o tratamento, com o acompanhamento, eles conseguem modificar esse comportamento. Então é por isso que é tão importante buscar essa ajuda, né, ter esse apoio. Na sua opinião, hoje o serviço público, ele está preparado? Então, não. Para o autismo? Não muito. Não muito? Há muito esforço dos profissionais, assim, os profissionais da saúde no nosso país são muito guerreiros, né? Nós somos muito guerreiros. A gente tenta muito, tudo que está ao nosso alcance, a gente faz. Mas há necessidade e há falta de um pouco do apoio das gestões, né?
E aí eu não falo nem de política partidária, nada disso. É uma questão de políticas públicas mesmo em torno disso. Eu não acho que haja muita preparação. Principalmente porque é uma área um pouco cara, né? Por exemplo, essa área de avaliação neuropsicológica é uma área muito cara dentro da psicologia. Então não é todo município que, por exemplo, quer capacitar os seus psicólogos para isso, porque isso vai requerer que se pague né? um custo, né? Todo. Então, há por parte dos profissionais, às vezes, pessoas que se capacitam individualmente. Então, assim, por esse lado, existe, né, um potencial, mas ainda deixa muito a desejar em muitos aspectos. Sabe, Ralene, uma pergunta, porque eu fiz essa pergunta, porque Sim. vi muitos casos de mães que queriam colocar seus filhos em colégios públicos. Sim. E diretores de colégios públicos proibiram pela criança ser autista, né? Porque não tinha nenhum professor ou alguém para que tivesse essa atenção dobrada para aquela criança. Por isso que a preocupação é muito grande, porque inserir, no caso, a inclusão social de crianças autistas dentro das escolas públicas é essencial, até por questões de convívio, socialização. E também essa questão que você está falando, que hoje nós não estamos preparados ainda para tentar, mas o que acontece? O poder público, na sua opinião, você falou, né, que realmente é um tema muito complexo, é um tema que realmente você falou que antes não tinha como ter um diagnóstico por questões científicas, de estudos, né? E hoje, graças ao trabalho de vocês, que vem fazendo, fomentando, ajudando muito nesse diagnóstico, nesse tratamento. Isso que faz com que nós, como sociedade civil, parabeniza pelo seu trabalho, que vem atuando, a sua atuação como psicóloga, principalmente nessa área, que eu digo que é uma área muito delicada, né, Ralene? Sim. Agora, eu assim, acho que tem dois problemas quando a gente tenta socializar. Sim. Tanto o autismo como qualquer outra criança que Sim. tem transtorno. Um é o serviço público, defasado, que assim, o serviço público na saúde é defasado, eu acho que em todos De uma maneira os geral. setores, né? Não é especificamente em um setor. E também a sociedade, né? As crianças não estão preparadas para receber aquele tipo de criança, né? Sim. Os pais não estão preparados para deixar a criança ser amiguinho, entender as limitações daquelas crianças, não é Sim, mesmo? a gente vê muito caso de preconceito, inclusive, né? Tipo, de vez em quando aparece na internet, fez aniversário e não chamou a criança com autismo, ou então não chamou a criança com síndrome Down porque não socializa, porque não se aproxima. E aí é a questão daquela que eu falei logo no comecinho, da conscientização. As pessoas precisam procurar, né, entender. Isso que você fala da escola também, essas crianças têm direito a um cuidador na escola. Então, aí já é uma outra questão do serviço público. Elas têm direito, tem que ter, não pode isso da escola dizer, eu Então, não vou peraí, aceitar. se eu sou mãe, eu tenho um filho autista e eu vou matricular meu filho em escola pública ou privada, Sim. a escola tem que me fornecer essa pessoa. Um cuidador. A criança com autismo, ela tem direito. E é lei, né? É lei. É lei, mas assim, nem sempre é cumprida. Ainda acontece isso que você está falando, de, por exemplo, a escola dizer eu não posso aceitar porque não tenho cuidador. E, de fato, a escola não tem responsabilidade nesse sentido, porque às vezes não depende dela. A questão, se for uma escola pública, por exemplo, né? A contratação dessa pessoa. Mas aí é o um que? A direito. pessoa aciona o quê? O Ministério Público? O Tem que... Ministério Público, a Justiça vai em busca dos direitos. Infelizmente, tem que ir por essa via, né? Para conseguir o básico, às vezes é necessário fazer isso, mas é um direito. E é um levantamento que está acontecendo muito, além. Teve um caso em Mato Grosso, né? Que uma mãe queria que o filho estudasse no colégio público e não tinha cuidador. a gente, de vez em quando, a gente vê isso. Tem muito. Tem muito. E me parte o coração. Eu tenho mães lá de onde eu atendo que chegam e dizem, Dani, meu filho não vai entrar na escola esse ano porque não tem. E aí, É recorrente aqui em Campina Grande? Aqui em Campina eu não sei te dizer, porque aqui em Campina eu atendo no consultório. E aí é diferente como é que eu posso dizer, a estrutura do particular e do público, né? É diferente, é muito diferente. Porque na particular isso é mais cumprido, né, do que no público de maneira geral. Aqui na realidade campinense eu não vou saber te dizer, mas na realidade de onde eu atuo, em Guarabira, sim. Então eu acredito que seja, que seja uma coisa mais geral, assim, de maneira geral. Às vezes a gente tem amigos que é autista e não sabe, às vezes a própria pessoa não sabe que é autista, né? Como é essa questão assim? Eles não gostam de toque, eles não gostam de zoada. Sim. Tem gente que só tem um amigo, dois. Eu tenho um amigo que só tem um amigo. Ele não consegue ser simpático. Assim, ele não é uma pessoa também muito simpática, não, sabe? É porque a gente já está acostumado com ele. Já se adaptou, né? Já se adaptou.
né? Ele não é aquela pessoa que chega, é diferente da timidez, né? Sim. A timidez, aos poucos, a pessoa se solta e quando vê, Isso. menina, eu nem sabia que tu era tão engraçado, alguma coisa assim, né? Isso. Ele não, ele nunca se solta, ele é sempre introspectivo. E a gente deduz que ele é autista. Imagina. E altamente inteligente. Sim, sim. Eu li uma reportagem recentemente falando sobre isso, sobre o aumento também de diagnósticos de autismo em pessoas adultas. Pessoas que cresceram sem saber que eram autistas e aí chega na vida adulta e identifica alguns aspectos como esse que você falou, vai fazer uma avaliação, vai para um clínico e descobre que sempre teve autismo. Aí acontece mais, nesse caso, em mulheres. Por quê? Geralmente a pessoa autista ela é um pouco mais reservada, ela tem essa dificuldade de socializar. E na menina, como é caracterizada assim, ela sempre foi quietinha, era tão comportada. Então, assim, se for um autismo leve, às vezes essa pessoa vai passando desapercebida nesse sentido, e aí na vida adulta é que vai se dar conta, depois que vai buscar ajuda profissional, né, acompanhamento, e identifica que era autista. Mas vai depender de cada caso, isso que você pergunta em relação aos sintomas mesmo, vai depender muito. Tem criança que é extremamente aversiva a toque, que você não pode chegar nem perto, que ela já se contorce, já fica mal. Mas aí vai ter criança que não tem problema com o toque, mas tem comportamento repetitivo, por exemplo, mexe muito a mão de um jeito só, mexe muito o pé, que é chamada estereotipia, né? E aí vai ter criança que não vai ter estereotipia, mas aí não vai ter... Audição, não aguenta muito zoar. Não gosta disso, tem Sensibilidade, sensibilidade, né, a questão sensorial. Então vai ser muito relativo, vai depender muito de cada caso, essa questão dos sintomas que se É apresentam. mito ou é verdade que o autista, eles são muito inteligentes? Eles têm uma predisposição para desenhar, para cálculo, né? Depende de caso também. Antes, no DSM-5, no CID, na verdade, existiam vários tipos de autismo. E o Asperger era o autismo de alto funcionamento, né? Que aí era onde entravam essas crianças que a gente identifica que tem esses traços, né? Mais inteligentes, chamados mais inteligentes, né? Mas aí agora, de acordo com o CID, são todos englobados numa coisa só, essas crianças. E aí vai depender também, né? É um mito no sentido de que nem todos vão ter esse traço, né, de inteligência, de QI acima da média. Nem todos eles, embora existam muitos, né? E tem uns que são muito inteligentes para música, para desenhar. Para desenho. Atípico, por exemplo, ele desenha Isso. muito, muito, muito bem. Eu conheço uma criança que, assim, os desenhos dele são fantásticos. Não, isso aqui tem que estar no museu. Porque é uma coisa incrível, assim, o traço. Ele pega no lápis, assim, com a mão toda, sabe? Não é nem com o dedinho. A coordenação motora fina dele é uma coisa que a gente trabalha muito. Ele pega com a mão cheia no lápis, assim, mas o que ele reproduz é uma coisa, assim, que ele não sabe nem de onde é que vem. Porque ele é pequenininho, né? Vai fazer 6 anos agora. Mas é incrível. Tem crianças com muita habilidade, assim, uma habilidade incrível. Tem uns que começam a falar inglês, né? Assistindo desenho, enfim. Então, varia também, mas é um mito que todos são, né? Existem uns que têm o QI realmente acima da média, mas não são todos. É isso aí, né? A gente conversamos agora com Daniela, né? Daniele, né? Marques. Ela é mestre em psicologia cognitiva pela UFPE. E o que acontece? O autismo hoje, Daniela, ele é muito, eu digo, obscuro no conhecimento, né? Eu digo porque você não vê... Na verdade, existem muitos casos, só que não é colocado em pauta, né? Às vezes, como a Alan falando, nós temos amigos, às vezes, que a gente diz assim, essa pessoa pode ser que tenha autismo, mas nunca foi diagnosticado. Isso. No caso do adulto, a diagnosticação do adulto no autismo, como é feito? Também de forma clínica. Também pode buscar o mesmo procedimento, só que aí vai mudar, por exemplo, o tipo de teste que vai se utilizar na avaliação neuro, né? Mas é o mesmo procedimento. O médico vai observar os critérios ali, né? A baixa socialização, o comportamento rígido, e aí ele vai observar e vai fechar esse diagnóstico, mas é o mesmo procedimento. Ô Dani, existem sequelas ou processos que levam a doenças, que é autista, por exemplo, o Down é predisposto a ter problema cardíaco, Sim. né? Pressão alta, esse tipo de coisa. O autista também? Existem muitas relações entre autismo e algumas comorbidades, por exemplo, como o TDAH, né? É uma característica muito associada em alguns casos. Que eu tenha conhecimento de estudo científico só em relação a isso. Mas, assim, tem outras comorbidades que eles podem ter,
né? Mas o mais associado é o TDAH, que até confunde, algumas vezes no comecinho, como eu te falei, né? Às vezes... Explica para o ouvinte o que é TDAH. TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Que a criança é hiperativa, né? Hiperativa, tem hiperfoco, não consegue se concentrar, tá fazendo uma atividade, qualquer coisa tira aquela atenção. Então isso às vezes se confunde nos primeiros anos com alguns sinais de autismo. Então, mas aí às vezes a criança tem o autismo e depois descobre que ela tem uma comorbidade de TDAH. E eu tenho amigos que têm TDAH, foram diagnosticados já adultos, né? Sim. E eles pensavam, nossa, porque eu me reprovava tanto, porque... E às vezes começa a dizer assim, eu sou burro, mas porque não foi diagnosticado, né? Isso. Por esse Exatamente. transtorno, para poder ter um tratamento, né? Tem também. Tem um acompanhamento. Um acompanhamento. O TDAH tem comportamento, dá para acompanhamento, mas dá para usar medicamento, assim como o autismo também, né? Dependendo do caso. Mas dá para fazer o acompanhamento. E o TDAH dá para estabilizar de uma forma que a pessoa vive uma vida sem nem sentir que tem aqueles sintomas, que tem aquele hiperfoco. Porque não é nem a ideia de que a informação ali fica desinteressante. É a ideia de que qualquer coisa tira a atenção. Tudo chama atenção. A abelhinha passando na hora que está estudando chama atenção. Então é um transtorno muito associado, o TDAH. Para a mãe que está agora escutando a gente, que desconfia que Sim. o filho tenha algum tipo de transtorno, né? Qual o procedimento que ela deve tomar? Observar, né? Por exemplo, quantos anos a criança tem, se ela já faz coisas que são esperadas para aquela idade, né? Por exemplo, até os 3 anos, se já fala alguma palavrinha, se não fala, se já falou e deixou de falar em algum momento, se mantém contato ocular, se tem facilidade ou dificuldade de interagir com outras crianças, com adultos. Então, é tudo meio que voltado para isso, socialização, se tem algum comportamento repetitivo, né? Algum padrão restrito de comportamento, se age de uma forma que tem que ser sempre daquele mesmo, todos os dias daquele jeito, senão vira birra. Né? A questão da birra é uma questão muito forte no autismo também. E quando você modifica qualquer coisa na rotina deles, eles se desestabilizam e imediatamente geram uma birra, de maneira geral. Então é outro comportamento muito presente. Então, no geral, é observar mesmo o que é que tem ali que está funcionando, né, de uma forma esperada e o que é que não. Eu não gosto de usar o termo normal. Porque, né, a questão da normalidade é muito complexa, né? Mas, assim, dentro do esperado. Eu não fui uma criança normal. Também não, Tem até viu? um dizer assim, que diz de Tem perto, minhas ninguém é dúvidas normal, sobre né? mim. Não, minha mãe disse que 7 filhos dela junto não dá o trabalho que eu dei. Pois é. Mas eu não era imperativa. Já fui um pouco Sim. imperativo. Mas eu era danada. Esse conceito de normalidade é muito... Tem que ser muito questionado. Não é questionada. Bem, Dani, muito obrigada pela sua Obrigada a questão. vocês, obrigada a todos. E é sempre um prazer. Precisando, estou por aqui sempre. Foi Obrigado, ótimo. né, a Daniele, por essa Explanação, né? explanação, né, sobre o autismo e esse trabalho lindo que ela vem fazendo. Obrigada. Tantos profissionais na área da psicologia, a gente tem que exaltar a ciência, exaltar o nosso SUS, exaltar também os profissionais da área de saúde que vêm fazendo um belo trabalho e agradecer, né, por esse trabalho que você vem fazendo, que é um trabalho lindo, e por sua presença aqui na Rádio Shalom FM para tirar dúvida de muitas pessoas que ainda têm sobre autismo, né? Exatamente. E assim, para o ouvinte que está em casa, que você não tem uma criança autista, tenha mais empatia, né, com quem tem. Aquela criança que você não quer chamar, que dá trabalho, que às vezes grita, que não gosta de zoada, mas que ela quer socializar, ela quer conviver com outros, né? Ela tem sentimentos, gente. Exatamente. Né? É uma pessoa, né? Ela é uma pessoa. Olhem para essas pessoas assim, ela é uma pessoa e poderia ser seu filho, né? E hoje, Daniela, você atende também no particular, né? Isso. Quiser deixar seu telefone aí para alguém, para poder... Sim. Você pode deixar seu telefone agora mesmo, ao vivo, você pode falar o número. O telefone é o 99391-7111. No consultório eu trabalho muito com adolescentes também, né? Adolescentes com transtornos de ansiedade generalizada, com índice de depressão. Enfim, de uma forma geral, eu estou trabalhando também com esse público adolescente e com as crianças autistas, faço avaliação. Enfim, é mais público criança e adolescente até ali por volta dos 21 anos, jovens adultos.
no consultório eu sempre priorizo esse público. E os pais também precisam se cuidar, né? Demais. A família é um outro ponto que requer só um momento para falar sobre essa questão da família, porque sofre muito, a família sofre bastante com muitas coisas. Por exemplo, como isso da escola que a gente conversou, é uma coisa que causa muita angústia, muitas mães não sabem como agir, né? Então, assim, o que eu costumo dizer, só para fechar, é que a gente tem que olhar e pensar que ninguém é igual a ninguém de forma alguma, nem as pessoas que estão fora do transtorno do espectro, fora do espectro, né, que não tem nenhum transtorno, ninguém é igual. Nós não somos, ninguém aqui tem o mesmo funcionamento, a mesma criação. Então a gente tem que pensar que cada pessoa tem a sua maneira de ver o mundo, a sua estrutura emocional e mental para lidar com os aspectos, né? E é isso. Obrigada, viu? Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, queridos ouvintes, pelo carinho da audiência de vocês. São 13h03 e esperamos vocês quarta-feira, se Deus quiser. Mas Dani, eu tenho... Shalom FM 87.9. A rádio que transmite a paz. 1h03. Estamos apresentando o Jornal Imparcial. Para seu bem-estar, alto rendimento, perda de calorias e definição, pratique box na Academia Formiga Brother. De segunda a sexta-feira, aqui na Shalom FM, a partir do meio-dia, JS, Jornal da Shalom. Apresentação, Aline Oliveira. Participe pelo fone 3343-0810. Um jornal imparcial, sem meias verdades. Jornal da Shalom. Apresentação, Aline Oliveira. Vamos cantar, tá bom, vamos exaltar. Faz assim, tu canta aí, eu moro aqui. Então começa assim, majestoso, glorioso, poderoso. Ouça aqui na Shalom FM, todas as quartas, das 20 às 22 horas, o programa Geração Paulo e Silas, com a apresentação do diácono Marcos e convidados. Silas, acabou de acontecer, o chão acabou de tremer. Rádio Shalom FM 1h05. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. A melhor coisa no mundo é amar. A melhor coisa no mundo é louvar a Deus e sentir a presença do Espírito Santo. O poder de Deus neste lugar. Deixa rolar uma lágrima no rosto, deixa queimar, envolver o teu corpo, deixa o Espírito Santo te tocar,
seu amor, foi seu amor, foi seu amor que me fez feliz. Foi seu amor, foi seu amor, foi seu amor que me fez feliz. Foi no Calvário, numa rude cruz, que ele mostrou o seu imenso amor, se entregando por mim tão perdido. Verdadeiramente ele me amou. Foi seu amor, foi seu amor, foi seu amor que me fez feliz. Foi seu amor, foi seu amor, foi seu amor que me fez feliz. Aqui se fala tanto em amor, porém não pode nem se comparar com o grande amor do meu Jesus, que deu a sua vida em meu lugar. Foi seu amor, foi seu amor, foi seu amor que me fez feliz. Foi seu amor, foi seu amor. 87.9. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama todo